Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades ia ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessas parábolas. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros só por meio de parábola, para que olhando não veja e ouvindo não compreenda. A parábola que diz o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acredite e não se salve. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvem, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por motivo acredita, mas não, na hora da tentação volta atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chega a amadurecer. E os que caem em terra boa são aqueles que ouvem com o coração bom e generoso, conserva a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje, eles vêm nos dizer assim diretamente sobre a semente que é a palavra de Deus. E o semeador é Jesus Cristo, é o próprio Deus. Por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês. Jesus está me usando para semear a semente no coração de vocês, cada um de vocês. Vai acontecer o quê? Cada um de vocês é que vai decidir qual terreno é um desse daqui. Ou é o terreno que cai na beira do caminho, é a semente que cai na beira do caminho, ou a semente que cai entre pedras, ou também a semente que cai entre espinhos, que é sufocada, e também tem a semente que cai em terreno bom, que produz muito fruto. A terra que cai, a semente que cai em terreno muito bom, que dá fruto, é o nosso coração, que a gente vai crescer, vou dizer assim, espiritualmente e materialmente. A gente vai fazer com que aconteça o ensinamento de Cristo em todo lugar. Porque Jesus quer que a gente pegue a palavra e semeie nos outros lugares, onde não tem a palavra, onde alguém não semeia. Então, se eu pego a semente, que é a palavra de Deus, eu acolho a palavra no meu coração, coloco em prática, e daí levo meu irmão a colocar em prática, eu estou sendo esse terreno bom. Agora, se eu pego a palavra, só escuto aqui, eu vou para casa. Aí chega lá, não boto em prática, não quero viver o Evangelho, só escutar. Aí, o que acontece? Essa semente ou cai na beira do caminho, foi pisoteada, e os pássaros do céu veio e comeram, ou pode ser a parte também onde caiu em
secou, porque não havia humildade. O que acontece? O que eu tenho e você tem que fazer? Nós escutamos a palavra de Deus todos os dias. Nós temos que escutar todos os dias, temos que rezar, porque a oração é o alimento da semente. Ou seja, cada vez que você reza, você está acolhendo que a semente está, vamos dizer assim, molhando, regrando aquela semente. Se você lê a palavra de Deus todo dia e quer pôr em prática, você está regrando aquela semente. Que a semente é a palavra de Deus. Não é porque a gente não vai cair em tentação uma hora, a gente está aí, eu confio, para se confessar, está os padres para se confessar. Então, a gente tem que acolher a palavra e pôr em prática, porque senão não vai valer de nada. Ou vem, o pássaro come, ou cai na terra entre pedras e não cresce, ou entre espinhos, os espinhos sufoca a semente. Não tem como crescer e dar fruto. Deus vai explicar aqui, ó. A parábola que ele diz o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aquelas que ouvem, mas não, pois que ouviram, mas depois veio o diabo e tirou a palavra do coração deles. Então, por exemplo, eu estou aqui na caminhada de fé da santidade. Né? Não é que eu não sou santo, eu quero ser santo, estou trabalhando para ser santo. Não vou dizer assim, santo reconhecido pela igreja, mas pelo menos que vá para o purgatório e lá Jesus me julgue e eu vou para o céu. Porque está no purgatório e já virou santo. A gente não pode, de maneira nenhuma, viver de qualquer jeito para não ir pelo menos para o purgatório. Aí o que acontece? Essas pessoas acolhem a palavra de Deus. Aí não põe em prática, não alimenta a sua fé. E aí vem outras pessoas de fora, o diabo vê outras pessoas de fora para quê? Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, por exemplo, o diabo vem e manda pessoas para quê? Para poder tirar a sua paz, para poder dizer, não é por aí, é por aqui, que é mais fácil, aí é por causa dos homens, aí é por causa do padre, o bispo, que quer ganhar dinheiro, que quer isso e aquilo. Então, é pessoas que querem botar na sua mente que ali é de humano, no ser humano. E não é de Cristo a igreja. A catolicismo é de Cristo. Então, você tem que estar em alerta sobre essa questão. Vai viver errado. Não tem problema. Eu vou viver errado na minha fé. Você está vendo certo na sua, caminhe na sua. Jesus é amor, é perdão, não sei o quê. Pronto, viva a sua fé, sua religião, que eu vivo a minha. Quem vai julgar não é eu nem é você. Deixa Deus julgar no dia certo. Quando a gente morrer e estiver diante dele. Aí sim nós vamos ver quem é o que está certo. Mas não cabe nós discutir entre nós. Então você tem que se alimentar da palavra de Deus e pôr em prática. Não pode deixar as pessoas te botar para baixo, querer confusão por causa da sua igreja. De forma nenhuma, a gente se não puder trazer a pessoa para a igreja, da sua, deixa lá, não brigue de maneira nenhuma. Aí vem aqui. O que estão à beira do caminho, aí diz assim o seguinte, para que ele não acredite e não se salve. Os que estão sobre a pedra são aquelas que ouvem, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acredita, mas na hora da tentação volta atrás. Aqui, essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, aí a semente que caiu caiu sobre pedra. Então ouve a palavra de Deus, gosta, anima, mas qualquer tentaçãozinha, vou lá por causa de fulano, por causa de ciclano, não vou mais na igreja por causa de fulano, por causa de ciclano.
Isso é pessoas que não têm raízes. Porque você que tem raízes, você sabe que fulano, ciclano não é Deus. A gente tem que ir ali por causa de Deus. Lá nós temos que perdoar fulano, ciclano. Não é que a gente tem que viver o que o outro fala, mas é respeitar e obedecer o que a igreja manda. Então, pessoas que não têm raiz, elas sempre vai cair. Não tem jeito. Aí vem aqui. Um momento acredita naquilo, mas qualquer tribulação que tem, qualquer fraqueza, eu digo sempre assim, ó, o catolicismo, seguir Jesus Cristo, não é que você vai contar só flores, não. É pelo contrário, é cruz. Quanto mais você está perto de Cristo, cruz para você, cruz para mim. A igreja católica é cruz, não é só sucesso, só amor. Aí tem assim, por motivo, acredita. Mas na hora da tentação, volta atrás. Aquilo que caiu, então, os espinhos, são os que houve mais com o passar do tempo, são sufocados pelas provações, pelas raízes e pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Então, as espinhas são essas. Essas pessoas que gostam da palavra de Deus, mas não deixam criar raiz a palavra de Deus. Aí, por causa da riqueza do mundo, a ostentação do mundo, que o mundo oferece, o dinheiro, tudo isso derruba a fé dele. Ele fala que tem fé, mas no fundo não tem. A fé dele é o dinheiro, é a riqueza, é a ganância, a cobiça, a ostentação do mundo. O mundo oferece, quer estar sempre de moda. Isso é pessoas que querem estar em moda. Ah, vou acompanhar as pessoas da em moda. Não, nada a ver. Você que é cristão, você que é católico, nada a ver. Você não deve acompanhar moda nenhuma. Você não deve acompanhar ninguém. Você deve acompanhar e seguir é Cristo. É a imagem dele que está aqui. Então não é mais de ninguém. Foi ele que morreu na cruz por nós. Não fui A nem B. Ah, é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu tenho que seguir Cristo. Eu sou de Cristo. Eu escolhi, Deus me escolheu para viver a santidade diferente dos outros. Então eu tenho que seguir o que ele me deu. Me escolheu para ser. Aí vem aqui. São sufocadas pelas provações da vida. E o que cai em terra boa são aqueles que ouvem com um coração bom e generoso, conserva a palavra e dão frutos e perseverança. Então, há pessoas que é o terreno bom, recebe a palavra de Deus no coração, põe em prática e aí vai ajudar na igreja a ser um catequista, ser um ministro, ser um padre, ser um papa, ser alguém de frente. Vai, por exemplo, ter um dom de ler, vem ler na igreja, vem compartilhar, vem fortalecer a fé do outro, rezar texto. Tudo isso é fruto que você está dando. É fruto. E principalmente a caridade. É uma peça fundamental. E o amor ao próximo. A gente às vezes diz assim, fulano bebe só na droga, bebe só não sei o que, não sei o que. A gente não deve estar julgando. A gente tentar, se a gente puder ir lá, conversar com ele pessoalmente, para ajeitar ele para vir para a igreja, beleza. Se você não puder fazer isso, é melhor você ficar calado, no silêncio e deixar acontecer. Porque, veja bem, Maria Madalena é uma prostituta, gente. Ela é uma prostituta. Repare o que Jesus fez. Foi essa semana o evangelho sobre ela. Todo mundo rejeitou. Ela é pecadora. Jesus fez o quê? Acolheu ela com amor e perdoou os pecados. Repare que Maria Madalena foi a única a mulher que estava com ele o tempo todo. Foi até a cruz. Morreu, ele não morreu na cruz, ele estava no pé da cruz. Foi Maria Madalena que foi lá. Estava lá. Repare que os discípulos, todos os discípulos abandonaram Jesus Cristo. Mas Maria Madalena, ela estava lá no pé da cruz. Isso é um exemplo muito claro para a gente. Muito forte. Por quê? Porque ele fala assim, eu não vim pelo sangue, pelo doente. Vamos supor, ele me escolheu, eu estou aqui, né, na igreja. Ele não quer mais agora ele quer que eu saia evangelizando para puxar pessoas para ele. Ele não está aqui mais por mim. Aí agora já vai estar pelo doente, que é o drogado, que é o maconheiro, que
que é o matador, que é não sei o quê. Eles são desse jeito, não é porque a natureza deles é essa. Tem gente que tem a natureza de fato disso, mas tem gente que está ali porque não encontrou Jesus, não teve quem levasse a palavra até ele, evangelizasse para ele. Então ele se tornou a pessoa que ele é. Então vamos ter mais cuidado e cautela, vamos amar mais do que julgar mais. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.